Dale, meus brothers, vamos para mais uma, como sempre, direto e reto. Eu sou Maurício Guartelá e aqui nesse canal a gente fala do nosso amor pela fotografia, pelo audiovisual e de equipamentos. Mas sem mais delongas, vamos direto pro vídeo, cara, um vídeo que me deu uma trabalheira para fazer, porque são 100 dicas para melhorar a tua fotografia. 100 dicas, cara, para fazer você fotografar de forma melhor. Então já senta o dedo no like, por favor, não deixa de se inscrever no canal, cara, porque é absurda a taxa de pessoas que assistem os vídeos, mas não se inscrevem no canal. É mais de 90% de pessoas que assistem aqui o conteúdo, mas não clicam no se inscreva, não ativam o sininho para receber ainda mais dicas e informações sobre a fotografia. Mas, bora pro vídeo? A primeira dica é o seguinte, cara, olha o trabalheira que deu para conseguir escrever 100 dicas, tá? A primeira dica é o seguinte, é simples, entenda a regra dos terços, divida a imagem em 3 partes e coloque o seu objeto principal, o seu objetivo principal nas interseções da regra dos terços. A regra dos terços é uma das regras mais básicas para quem está iniciando na fotografia e ela é excelente porque ela dá um norte inicial para você fotografar melhor. Obviamente, existem outras formas de composição muito mais aprofundadas, lei áurea, entre outras, que você pode aplicar. Mas essa é a primeira para você melhorar aí a tua fotografia. Segunda dica para você melhorar a tua fotografia de 100, eu vou ter que acelerar esse vídeo para ele não ficar muito longo, é o seguinte, ó. Sempre que possível, utilize luz natural. A luz natural, sem dúvida, ela é uma luz mais suave, uma luz mais interessante e que está mais próximo da nossa lógica fotográfica, né? Então, se você dominar a luz natural, meu brother, fica muito mais fácil para você dominar as outras técnicas de iluminação. Então, utilize sempre luz natural. Se você for trabalhar com flash, vamos para a terceira dica, evite o flash direto. Use o flash rebatido com algum difusor para conseguir ter uma iluminação um pouco mais suave e não tão direta no teu assunto, tá? Compreenda a exposição, ou seja, essa é a quarta dica. Você tem que entender como você equilibra a exposição da tua fotografia. E o que é isso? É você equilibrar a abertura, é você equilibrar a velocidade, o ISO, para que você possa fazer a exposição correta. Entender a exposição, como ela se adapta e como ela de fato funciona, vai fazer você ter um resultado muito melhor na tua fotografia e principalmente na tua pós-produção. Bora lá para a quinta dica, o ajuste correto do ISO, cara. O ISO é um aliado fundamental para quem fotografa, mas tome cuidado, porque quanto mais você sobe o ISO, mais ruído você aplica na tua fotografia. E dessa forma, se você não fizer o uso adequado, não entender o limite de ISO que a tua câmera oferece, a tua imagem pode ser, né, pode ter baixa qualidade. Vamos para o sexto, escolha a abertura certa. Isso é um erro muito comum, você tem, por exemplo, uma lente de abertura f1.8, f1.4 e quer ter um máximo de desfoque, de bokeh, né? Afinal de contas é a abertura que faz isso. Mas não necessariamente se traduz no máximo de nitidez, então saber utilizar as aberturas corretas vai fazer com que você tenha de fato o resultado que você espera para a tua fotografia. Por exemplo, se quer fotografar um retrato, talvez tenha uma abertura rasa de f.4 é interessante para descolar o fundo. Mas se você quer fotografar a natureza, por exemplo, ter uma abertura entre f5.6 ou f8 vai fazer com que você tenha mais nitidez. 7. Velocidade do obturador. Cara, isso é importantíssimo você entender. Por quê? Se você quer congelar o movimento, você precisa subir a velocidade. Se você quer fotografar estrelas ou ainda uma cachoeira em longa exposição, você vai precisar baixar a velocidade. Então é importantíssimo que você entenda esses conceitos básicos e até esse primeiro tópico aqui eu dividi entre 10, as 10 dicas, entre fundamentos da fotografia. Justamente porque é o inicial para quem está começando, que é importantíssimo que você entenda como essas ferramentas, como esses conceitos funcionam para que seja aplicado de forma concreta na tua fotografia. Então, se liga, tá? Entenda como a velocidade do obturador influencia na tua imagem para que você tenha uma imagem, um resultado consciente. Eu acho que tem muito erro das pessoas que vão lá, pegam uma dica, uma receita de bolo, aplicam na fotografia, mas elas não necessariamente estão aplicando o conceito ou a técnica de forma consciente. Eu tive uma variação de luz aqui agora que eu vou ter que justamente trabalhar a minha velocidade, eu vou ter que baixar um pouquinho a velocidade para que entre mais luz, para que a imagem não fique muito escura. Vamos para o 8. O 8 é o seguinte, ó, utilize um tripé, cara. Dependendo da técnica fotográfica que você vai utilizar, um tripé vai te ajudar muito, porque ele vai fazer com que você consiga ter mais nitidez na tua imagem. Por exemplo, você só vai conseguir fazer uma longa exposição se você estiver utilizando um tripé. Então o uso do tripé, sem dúvida, é fundamental. Ainda, uma situação de baixa luminosidade, ele sem dúvida vai conseguir fazer com que você trabalhe com uma velocidade mais baixa e ainda mantenha a nitidez na tua foto, tá?
Bora para nona dica, que é o seguinte: aprenda a lidar com o balanço de branco. Pouca gente se importa com o balanço de branco, porque hoje na fotografia em RAW você pode trabalhar ele na pós-produção. Mas o balanço de branco ele é fundamental, porque ele pode te ajudar a dar um mood e inclusive dar um equilíbrio, principalmente nas cores da tua fotografia. Então entenda o balanço de branco, aprenda a utilizar ele da maneira adequada. Eu nesse caso aqui, estou trabalhando com um daylight, que é uma luz do dia, e meu balanço de branco está fixo, justamente para que se a luz mude, não tenha uma variação na cor, né, na cor da fotografia, na cor do vídeo. Então aprenda a utilizar o balanço de branco adequado aí na tua fotografia. Vamos para a dica 10, tá? Vamos lá, composição simples, ou seja, evite sobrecarregar a tua imagem com muitos elementos, colocar muita informação. Quanto mais simples for a sua composição, quanto menos elementos estiverem dentro do seu quadro, mais interessante vai ser sua fotografia, sem dúvida, sem sombra de dúvidas. Afinal de contas, a gente não quer uma bagunça visual, a gente quer uma fotografia construída com uma linguagem fotográfica e com composição. Então, esses foram os nossos nossas 10 primeiras dicas, né? Agora a gente vai para 11 e a gente vai entrar numa outra seara, que a gente vai falar agora de técnicas de composição. São dicas voltadas um pouco mais para a composição. E a número 11, vamos dizer assim, a primeira, né, dessas, seria a 11ª, vamos lá, para não bagunçar aqui, seria o quê? Explore perspectivas diferentes, ou seja, a nossa função como fotógrafo é criar uma perspectiva diferente de um assunto comum. Se a gente simplesmente pegar aqui o nosso celular, a nossa câmera fotográfica e utilizar do olhar comum, que seria o que o nosso avô faz, nossa tiazinha faz, cara, a imagem não vai ficar interessante. Então mude o ângulo, explore ângulos diferentes, se abaixe de cima para baixo, para que a sua fotografia fique mais interessante. Preencha o quadro, vamos lá, dica 12, né? Preencha o quadro, ou seja, elimine do seu quadro o que traz distração para a tua fotografia. Isso sem dúvida vai fazer com que você se concentre mais no assunto principal, tá? E vai ter mais sensação, tua fotografia vai ter mais objetivo. Então isso é uma dica fundamental. Vamos lá para o 13, utilize linhas guias para guiar o olhar do seu consumidor, de quem está vendo sua fotografia. Então se utilize das linhas guias, porque isso sem dúvida faz uma grande diferença. Por exemplo, utilize a linha de uma estrada ou a linha de uma árvore, né, para atravessar ou inclusive para quebrar a regra dos terços para conseguir ter uma fotografia um pouco mais interessante. 14. Olhe para o fundo da sua foto e não apenas para o que está na frente. Como eu falei, o que está no fundo faz total diferença. Talvez isso aqui pode tirar a atenção, se tivesse uma cor diferente, uma cor chamativa, tirar a atenção de quem está consumindo a tua fotografia. 15. Use padrões de repetição. Isso é muito interessante, cara. O padrão de repetição dentro da tua fotografia vai trazer uma congruência visual, assim por se dizer, vai trazer uma identificação. Então, rochas, padrões, cores, se utilize dela para que sempre a tua imagem tenha padrões simétricos, né, repetitivos, e isso sem dúvida tem uma função de criar um interesse visual. Vamos para o 16, crie camadas. E adicione profundidades, ou seja, trabalhe com planos. O que vai estar no teu primeiro plano? Eu estou aqui no primeiro plano dessa imagem, aqui está o meu segundo plano e lá atrás eu estou com o terceiro plano. Isso traz profundidade para a nossa imagem. 17º, use os reflexos, espelho d'água, vidro, outras superfícies reflexivas podem criar composições bem interessantes para a tua foto. 18. Ainda explore as silhuetas, fotografe contra a luz. Isso, sem dúvida, traz uma dramaticidade para a fotografia e é uma técnica interessante para você entender todos os conceitos básicos da fotografia. Cara, isso aqui, essa regra, cara, é uma regra de ouro. É a 19ª, que é o quê? Não corte as juntas. Você vai fotografar uma pessoa, por exemplo, evite cortar partes do corpo ou dos pés, das mãos. Sempre, se for fazer um corte, o teu corte tem que ser em cima das juntas, para que você não dê uma sensação de não continuidade ou de amputação do membro da pessoa que está sendo fotografada, tá? Isso faz total diferença na fotografia. Vamos lá, para a 20ª, evite colocar tudo no centro. Evite colocar tudo centralizado. Coloque sempre o sujeito no centro, mas varie a posição para que isso tenha um pouco mais de dinamismo. O seu assunto principal pode ficar no centro? Pode, mas de repente você utiliza uma linha para guiar o olhar, ou ainda uma outra técnica de composição. Então evite colocar tudo no centro, isso não é bem interessante. Mais uma vez, eu vou ter que mudar um pouquinho a exposição. Agora eu vou aumentar a velocidade para que a minha imagem não fique estourada. Já foram 20, faltam só 80. Meu Deus, eu não tô com água aqui para poder molhar o bico, mas vamos continuar para eu terminar esse vídeo. Agora a gente vai entrar aqui para mais 10 dicas, tá? Que seria da 21 até 30,
para fotografia de pessoas. Então, se você quer fotografar melhor pessoas, cara, utilize a hora dourada. Isso traz um efeito muito interessante para a pele, vai deixar até quem é feio mais bonito, porque a Golden Hour, ela tem esse efeito de entardecer ou logo no amanhecer, de conseguir ter uma luz mais suave, uma refração mais interessante das luzes na fotografia, que faz com que a nossa pele fique mais bonita. Vamos lá para a dica 22, use uma abertura ampla para desfocar o fundo, dessa forma você vai conseguir trazer mais ênfase para o seu fotografado. Então esse é o momento de você utilizar a tua lente 1.4, f1.8 de abertura, para conseguir destacar o teu modelo, fechou? 23, posicione os modelos em ângulos diferentes e evite que eles fiquem retos, paradão, né? Incline, abaixe, levante, gire os ombros, porque isso traz uma perspectiva muito diferente e faz com que a pessoa também fique um pouco mais à vontade, cara. A pessoa muito travadona, a foto não vai ficar legal, tá? 24, capture momentos, tá? Vamos lá. Fotos espontâneas, elas costumam ser muito mais naturais. Então, às vezes, você vai estar fotografando um casal que não é acostumado a posar para foto, cara. Peça para que eles façam algum movimento, peça para que eles interajam entre si, para que eles andem de mão dada, para que eles conversem, para que eles olhem um para o outro, para que você consiga ter fotos mais naturais. Vamos lá, 25, direcione o olhar, ou seja, mostre para a pessoa para onde ela deve olhar. Não necessariamente olhar para a câmera, para a lente é a melhor opção, mas talvez um olhar em fuga, um olhar para a direita, para a esquerda, vai fazer com que a tua fotografia fique mais interessante. 26, brinque com sombra e luz, cara. A luz lateral pode criar sombras dramáticas e vai adicionar profundidade aí na tua fotografia. Evite trabalhar com a luz sempre de frente, uma luz chapada. Então, se de repente você tem um contraluz, um sol muito forte acontecendo, um pôr do sol, utilize isso a teu favor, tá? Evite os olhos vermelhos. Cara, como é que você faz isso? É desativando o flash da tua câmera, principalmente aquele flash, ó, de cara, né, de frente aqui, ó. Bota ele rebatido para que você evite os olhos vermelhos. Embora você possa tirar isso na pós-produção, eu acho que evitar isso na captura, sem dúvida, vai fazer a diferença a tua fotografia de pessoas, né? 28, comunique-se com os seus modelos, cara, para que você possa obter expressões genuínas, interaja com ele, deixe ele à vontade, converse, conte piada, faça o que for necessário para que você possa ter um resultado mais interessante. Quanto mais à vontade a pessoa tiver, melhor vai ser o teu resultado fotográfico. Vamos lá, enquadre a pessoa de perto. Então, se você quer ter retratos mais impactantes, por mais que você esteja utilizando uma lente grande angular, se aproxime da pessoa. Isso vai dar mais identidade, vai mostrar mais as expressões, vai fazer com que a foto fique mais impactante. E 30, era o 29, enquadre de perto, agora 30, fotografe de forma natural. Em vez de forçar as poses, capture a pessoa no seu estado mais autêntico. Se ele é um jogador de futebol, bota ele para jogar bola. Se ele é um pintor, bota ele para pintar. Se ele é um artista que trabalha com colagem, faça ele interagir com aquilo que ele é bom de verdade, que isso vai sem dúvida fazer um resultado mais interessante, mais natural para a tua fotografia. Já foram 30, agora a gente vai para o 31 ao 40 que eu dividi num bloco para fotografia de paisagens, ou seja, são 100 dicas, cara, para todo tipo de fotografia que você vai utilizar, que vai estar inserido aqui nesse vídeo, cara. E mais uma vez, cara, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Você não tem ideia da trabalheira que dá para fazer essa pesquisa, para levantar todos esses conceitos e para gravar esse vídeo aqui para você. Então, o mínimo, meu brother, é você sentar o dedo no like e se inscrever aqui no canal, ativa as notificações, para que a nossa mensagem chegue para mais pessoas. Então, vamos lá. Agora vamos do 31 até a dica 40. Para fotografia de paisagens, cara, sem dúvida, o que é fundamental é escolher a hora certa para fotografar. A fotografia de paisagem está totalmente condicionada à luz, né? Então, o amanhecer, o entardecer é uma luz mais perpendicular ao solo, onde a gente consegue mais contraste, uma cor mais interessante e mais volume para nossa fotografia. Então, para fotografia de paisagens, cara, escolha a hora certa. Dica 32, cara, utilize filtros ND. Porque isso vai fazer total diferença, porque você vai fotografar um pôr do sol, por exemplo, que existe uma grande diferença da faixa dinâmica de luz. Eu tenho muita luz aqui onde o sol está se pondo e onde está escuro eu tenho pouca luminosidade. Então, utilizar um filtro ND vai, sem dúvida, trazer mais informações para a tua fotografia, mesmo que você faça em RAW, para que você possa, na pós-produção, trabalhar isso de forma mais adequada. Para fotografia de paisagens, cara, utilize o céu a teu favor. Geralmente, para o fotógrafo de paisagem, a gente fica muito triste quando o sol está inteiramente azul, está tudo limpo. Por quê?
O céu faz parte da paisagem, então incluir isso, a refração que a luz faz também nas nuvens é muito interessante, né? 4, aliás, 4 não, 34, incorpore elementos no primeiro plano. Então vamos lá. Quando a gente trabalha com fotografia de paisagem, a gente geralmente trabalha com uma grande angular. Então, você quer fotografar lá no fundo o cânion, aquela montanha, mas adicione no seu primeiro plano um elemento, uma rocha, uma flor, alguma coisa, para que isso traga mais tridimensionalidade, mais volume para a tua fotografia. Vamos lá, 35. Evite condições climáticas extremas. Porque quando o clima está muito difícil, a gente tem que buscar outras alternativas ou ainda esperar. Às vezes não é o momento certo. Não adianta você nem gastar teu clique. Nesse exato momento eu estou gravando aqui, ó, são 2 horas da tarde. A gente tem um céu azul com nuvens, mas uma luz muito dura. É uma luz que não é ideal para fotografar paisagens. Nesse momento eu nem saio de casa, cara. Eu nem gasto o clique da minha câmera. Mais uma vez eu vou fazer um ajuste de exposição aqui, ó. Porque, cara, a luz não está interessante. A paisagem não vai ficar legal, tá? 36 na verdade. Não utilizo muito essa técnica, mas ela pode ser possível para você utilizar, principalmente em dificuldades de iluminação. Utilize o modo HDR, né? Então você pode fazer 3 exposições diferentes, mesclar elas na pós-produção para conseguir ter mais alcance dinâmico nas faixas de luminosidade da fotografia. É uma dica que acho que pode funcionar. Para fotografia de natureza, utilize também os reflexos da água. Eles podem trazer uma simetria ou ainda espelhar as imagens. Então, busque reflexos de água para fotografia de natureza. 38. Use a regra da simetria. Encontre formas simétricas na paisagem para encontrar uma fotografia equilibrada. Sempre na fotografia de paisagem, a gente tenta equilibrar a nossa composição. E a simetria, sem dúvida, é uma das técnicas que são de grande valia para quem fotografa a natureza. Vamos lá, para 39, fotografe com lentes grande angulares. A grande angular ela tem um efeito muito interessante de distanciar o teu assunto principal, por exemplo, o teu primeiro plano, do teu assunto secundário, fazendo com que as imagens fiquem ainda mais impactantes, que as paisagens fiquem ainda mais vastas do que de fato elas são. Então a utilização de grande angular para fotografia de paisagem é fundamental. Dica 40, cara, experimente com longo prazo, ou seja, faça uma longa exposição, né, cara? Utilize fotos de longa exposição. Isso traz dramaticidade, cria um efeito muito interessante, tanto no movimento de água, caso você fotografe uma cachoeira, ou ainda se você está fazendo uma fotografia com um final de tarde, um pôr do sol, o movimento das nuvens, cara. Utilize um filtro ND1000, escurão, isso sem dúvida vai fazer a tua fotografia ficar mais interessante. Já temos 40 dicas, nós temos ainda mais 60 para fechar esse vídeo. Então, continua aqui comigo, cara, não saia do vídeo, para que você esteja aí, ó, munido, cara, de dicas para fazer tua fotografia melhorar. Agora, eu trouxe aqui um outro bloco que vai de 41 até 50 dicas para a gente falar de fotografia de detalhes, fotografia macro ou fotografia de fato de detalhes. E isso é muito interessante, porque o conceito de detalhe ele pode ser muito amplo na fotografia e na cinematografia. Vou dar um exemplo para você. Eu quero que você fotografe um carro. Eu quero que você faça um detalhe do carro. O detalhe do carro pode ser um retrovisor, como pode ser também um parafuso do carro. Então, a fotografia de detalhes ela é muito interessante para que a gente possa dar ênfase, dar mais atenção para pequenos assuntos. Então, vamos para a dica 41. Foque nos detalhes, se aproxime, cara. Se ligue como olhar de perto, encontrar padrões ou texturas pode deixar a fotografia muito mais interessante. Então, por exemplo, uma madeira, cara. De longe ela é só uma madeira, mas quando você se aproxima de muito perto, ela pode ter textura, ela pode ter intenções que vão deixar aquela imagem mais interessante. Vamos lá, 42. Fotografe as texturas, ou seja, superfícies rugosas, lisas, amassadas, flores, né? Folhas com rugas, com movimento, vão trazer sem dúvida mais drama, mais atenção e você talvez vai revelar algo na fotografia que nunca ninguém viu. De novo, a nossa função como fotógrafo é sempre trazer uma perspectiva diferente da fotografia, algo diferente do que as pessoas estão acostumadas. Aproveite, vamos lá, 43, aproveite o macro, cara. Algumas lentes têm possibilidade de você fotografar no macro, então se aproximar muito de um inseto, muito de uma flor ou muito de uma abelha, cara, vai sem dúvida trazer uma visão muito diferente de algo que a gente não está acostumado a ver tão de perto e com tanta resolução. Então se aproveite disso, porque muitos detalhes passam despercebidos e eles são ressaltados através da macrofotografia, tá?
Aplique o desfoque. Vamos lá, esse é o 45, cara. Aplique o desfoque, ou seja, utilize a profundidade de campo bem rasa, tá? Bem rasa, para destacar um pequeno detalhe. Então você quer mostrar uma flor muito pequenininha que está num campo, né? Numa vastidão de um campo. Você desfocar o restante, focar, dar nitidez de fato para o teu assunto, vai deixar ele ficar muito mais interessante, o teu detalhe ser mais interessante. Vamos lá, 45. Procure cores e contrastes, ou seja, cores vivas ou contrastantes podem tornar o objeto ainda mais interessante. Mais ou menos o que eu falei no detalhe anterior. Por exemplo, você está num campo que tudo é verde, mas tem uma flor rosa que nasceu lá no meio. Então esse contraste, essa diferença de cores, vai sem dúvida deixar a tua fotografia mais interessante. Mais uma vez, se utilize dos reflexos, de um vidro, de um espelho para criar imagens interessantes. 47, cara. Atenção à luz, cara. Mesmo os detalhes pequenininhos, a forma como você direciona a luz vai fazer total diferença. Então, cara, aí que é o lance. Você talvez utilizar um LED ou uma luz contínua ou ainda um flash vai trazer uma ênfase muito interessante para algo que é pequenininho para os detalhes, tá? Para retratos também, utilize o macro para te ajudar. Detalhe do olho de uma pessoa, detalhe da textura dos cílios de uma pessoa, da boca de uma pessoa, sem dúvida vai fazer com que a tua fotografia fique bem interessante do ponto de vista visual. Estamos indo para a dica 49, cara, que é o que? Explore o mundo dos insetos, das aranhas, das abelhas, dos bichinhos pequenininhos, cara, porque tem tanta textura, tem tanta coisa interessante no inseto que geralmente a gente não está acostumado a notar. Então, quando você se aproxima muito de algo na fotografia de detalhes, eu acho que talvez os insetos sejam um dos objetivos mais interessantes, que mais chamam atenção na fotografia. Meu Deus, cara, que vídeo cansativo. Vamos para a dica número 50, cara. Experimente a fotografia de alimentos, ou seja, cara, você não tem noção quanto de textura pode ter num pepino, num tomate, numa melancia. Então, utilize também disso, se aproxime dos objetos, talvez corriqueiros que você tem dentro da tua casa, para tentar experimentar, cara, para tentar fazer uma fotografia mais criativa, mais diferente. Então, essa é a dica número 50. Agora, meus brothers, a gente vai da dica 51 até a dica 60 para falar de fotografia noturna. Olha só, eu dividi isso aqui, cara, em vários blocos para tentar te ajudar de todas as formas. Então, vamos lá. Dica 51 para quem quer melhorar a fotografia noturna. É o que? Use uma velocidade de obturador lenta. Porque você quer capturar estrelas ou ainda quer capturar uma cidade à noite, você vai com certeza ter que baixar a velocidade, tá? Outra coisa é, pega um tripézão bom, um tripé estável, cara. Vai sem dúvida te ajudar muito a ter nitidez, a conseguir ter fotos de qualidade. Uma coisa que eu não entendo, a pessoa vai lá, gasta uma grana numa câmera, uma grana numa lente, e vai lá e compra um tripézinho Jaguar, um tripé vagabundo, para botar um equipamento de 10 mil reais em cima de um tripé de 150 pila, de 200 reais, não faz sentido. Invista também num tripé de qualidade, isso vai, sem dúvida, fazer diferença na tua fotografia. Eu tenho tripés aqui, ó, que são de 10 anos, cara, estão funcionando super bem, porque o investimento a longo prazo ele vale a pena. Ajuste o ISO para manter o menor ruído possível. Eu sempre falo, cara, o ISO é um dos maiores aliados da fotografia noturna, mas se você errar no ISO, você vai estar degradando a tua imagem. Então, se liga, uma câmera com sensor cropado vai ter menos capacidade de subir o ISO comparado a uma câmera de sensor full frame. Isso pode ser contornado utilizando uma lente mais clara, tá? 4. Aproveite as luzes das cidades para trazer uma informação interessante. Então, vai fotografar alguém numa cidade, cara, vai fazer uma fotografia noturna, utilize a luz do poste como um fator de recorte, e aí você tá com flash de frente aqui para trazer tridimensionalidade da tua fotografia. Então, aproveite também as luzes que estão na cidade. Tome cuidado também com o balanço de branco, né, porque as cores das luzes variam bastante, fechou? Capture estrelas, cara. Fotografia de astrofotografia é um estilo de fotografia sensacional e que chama a atenção de todo mundo. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal especificamente ensinando como fotografar estrelas, tá? Então, faz esse teste, cara. Eu acho que é um desafio muito interessante para quem está começando a fotografar estrelas e, sem dúvida, é bem massa, tá? Vamos lá, ó, já são 24 minutos de vídeo, meu Deus do céu, cara, eu tô na dica 56 nesse momento. Evite as luzes de trânsito, ao menos que seja para capturar luzes de faróis, de carros, ou evite áreas muito iluminadas, ou seja, a luz do carro passando, né? Isso pode bagunçar, trazer uma informação desnecessária para a tua fotografia. Dica 57.
Utilize iluminação direcionada, um flash suave ou uma luz ainda contínua pode, né, ajudar a fazer com que o teu assunto não estoure. Talvez você tenha dificuldade de fotometrar, de fazer com que as informações fiquem uniformes dentro da fotografia noturna. Então, ter uma luz direcionada vai te ajudar sem dúvida, tá? Vamos lá para a dica 58. Brinque, né, com a luz da lua, ou seja, em cada fase da lua nós temos uma iluminação diferente e é possível você fotografar, por exemplo, só com a luz da lua cheia e traz um resultado muito interessante, tá? Ainda, 59, utilize e fotografe com lanternas ou com o flash da sua câmera. Mas lembre-se, né, por exemplo, fazer um light painting é muito legal fazer com lanterna. Testa aí para você ver como é que é. E busque, pra gente fechar, tá? 50 e... não? 60, velho. Estamos a 60 já, graças a Deus. 60. Busque contrastes de luz, ou seja, uma diferença de uma área que está bem iluminada para uma área muito escura pode também trazer uma fotografia muito interessante. Pode fazer com que a tua fotografia fique mais dramática. Bora lá! Dos 61 ao 70 eu vou trazer algumas dicas para vocês aqui de fotografia de arquitetura. Então, cara, aqui tem dica para todo mundo, velho. Vamos para a fotografia de arquitetura. A 61 é: utilize linhas retas. Cara, na arquitetura, você tem uma simetria, alinhar as linhas, deixar tudo organizadinho do quadro faz total diferença, faz com que a tua imagem fique mais interessante. Então, tente manter o ângulo correto, não abaixar muito a câmera, não levantar muito, né? Isso é, sem dúvida, uma dica bem legal para você fotografar a arquitetura. 62, fotografe também ao amanhecer, ao anoitecer, onde a gente vai ter luz mais suave e talvez um menor contraste entre iluminação, para que seja valorizado as formas, né, da arquitetura que você esteja fotografando, tá? 63, encontre padrões, cara. Os padrões visuais, estéticos, linhas, eles são assim, ó, de um poder incrível. Então, se você vai fotografar arquitetura, encontre esses padrões, cara. Os padrões geométricos, por exemplo, eles podem ser um grande aliado para quem está fotografando. Fechou? Vamos lá, 64 é uma dica que eu coloquei para todos aqui, mas é o quê? Utilizar um tripé, cara. O tripé vai fazer com que você consiga ter essa simetria, buscar essas linhas de forma mais adequada, inclusive utilizando a bolinha do tripé para manter tudo no nível. Isso é fundamental. 65, explore os reflexos, né, em vidros, em fachadas, por exemplo, ou inclusive no espelho do banheiro. Utilize disso para criar uma composição interessante, tá? Na arquitetura, muita gente não considera isso e acaba deixando, só fotografando com grande angular, mostrando os espaços como um todo. Mas também na arquitetura, é a dica 66, fotografe os detalhes, a textura de um abajur, a textura de um móvel, a textura de uma madeira que vai na decoração, isso é fundamental. Busque também contraste de texturas, por exemplo, material como o vidro, o concreto pode ter um contraste interessante, a cortina da arquitetura que você está fotografando, ou ainda o sofá. Então se utilize de fato do contraste das texturas para trazer mais dinamicidade e deixar a tua fotografia mais interessante. Dica 66 foi essa, cara. Então, pelo amor de Deus, se você está gostando do vídeo, comenta aqui embaixo. E se eu esqueci alguma dica, também comenta aqui embaixo para ajudar todo mundo que está em busca de evoluir na fotografia, tá? 68, cara, use o modo paisagem, cara. Isso vai fazer com que a tua fotografia fique mais ampla, ou seja, fotografe como eu estou fazendo aqui, ó, no modo paisagem. Inclusive, você pode se utilizar de técnicas de empilhamento de fotografia ou ainda de criar de fato uma panorâmica, fazer mais de uma foto para trazer uma ambientação melhor, uma orientação melhor, para mostrar aquele espaço de uma forma mais adequada ou ainda fazer com que ele pareça maior do que de fato ele é. Fechou? Vamos lá para a dica 69. Experimente também na arquitetura longas exposições. Por quê, cara? Vou te dar um exemplo. Você está dentro de um museu, você está dentro do Louvre lá, que tem um monte de gente se movimentando e você quer fazer uma fotografia da arquitetura, mostrar aquele espaço maravilhoso, sem identificar as pessoas e as pessoas estão te incomodando, cara. Faz uma longa exposição, meu irmão, de 2 minutos, cara. Você vai ver como vai ficar interessante. Aquelas pessoas vão sumir da tua fotografia e a arquitetura vai chamar atenção ao invés das pessoas chamarem atenção. Vamos para dica número 70, cara. Também, se você está fotografando um prédio, cara, se você está fotografando um apartamento que tem uma entrada de luz interessante, cara, busque o melhor horário de luz, uma golden hour, o amanhecer, para que a luz entre pela janela ou ainda que ela saia pela janela, para deixar a foto ainda mais interessante. Olha só a variação de luz que eu estou tendo, vou ter que mexer mais uma vez. Meus amigos, esse vídeo aqui trabalhoso, hein, cara? Tô com meia hora de vídeo já. Vamos lá. Dica número 71, cara. Que agora a gente vai falar sobre dicas de 71 até 80
fotografia de ação e movimento. Vamos entrar numa outra seara aí de fotografia para tentar te ajudar. Então, vamos lá, cara. Dica 71. Utilize a velocidade do obturador rápido. Ou seja, se você quer fotografar um esporte, um atleta, um tênis de mesa rolando, cara, se utilize de altas velocidades, cara. Você vai ter que ter uma velocidade alta para conseguir congelar o movimento. Vamos lá? Isso eu falo para esportes, para animais, né? Então, se você quer fotografar teu cachorrinho e ele está correndo, você vai ter que subir a velocidade aí para poder congelar o movimento dele. 72. Ajuste o ISO para alta sensibilidade, ou seja, subindo o ISO vai fazer com que você possa subir ainda mais a tua velocidade, né? E vai permitir que você consiga congelar o movimento. Então, mesmo que talvez você esteja numa situação aí durante o dia, talvez trabalhar com ISO mais elevado vai fazer com que você possa aumentar também a velocidade, né, da tua captura para congelar esse movimento. Fechou? Ó, capture o momento preciso, cara. Isso aqui é o quê? É o time exato. Tá? É o time exato para deixar aquela ação mais dramática. Vou trazer um exemplo, tá? Fotografia de skate, mano. Eu já andei de skate, cara, mas meu irmão andou muito mais que eu, cara. E eu não sei exatamente qual que é o time perfeito, o momento perfeito de quando bate a manobra, que a fotografia fica mais interessante. E dependendo do que você fotografa, tá no ângulo certo, capturar o momento adequado faz total diferença. Então, se ligue no momento preciso, ou seja, o momento exato para que aquela imagem fique mais dramática. Existem diversos exemplos que eu poderia falar, um carro derrapando, ou um carro largando, ou um atleta que está dando um mortal. Então você entender, junto com a pessoa que está sendo fotografada, qual que é o melhor momento que ele acredita ser o adequado para aquela imagem ficar mais dramática. 74. Fotografe em modo contínuo. Use o disparo contínuo para conseguir fazer vários quadros por segundo. Se você quer fotografia em movimento, sem dúvida, teu celular, tua câmera vai ter essa função, em que é fotografia em você aperta o botão e aperta, senta o dedo e ele faz várias fotos por segundo. Isso faz com que você, naquela dica anterior, que você consiga capturar um momento mais preciso, né? Isso faz com que você tenha maior assertividade do que apenas um disparo. Faz de novo, faz de novo, faz de novo. Então, bota tua câmera aí no modo rápido, que ela faça vários frames por segundo, você senta o dedo para conseguir registrar um melhor momento. Experimente o desfoque também de movimento, tá? Mostrar o movimento usa uma velocidade de abertura um pouco mais lenta. Isso é muito legal. Técnicas como panning, por exemplo, que você adiciona um movimento na tua fotografia para deixá-la mais interessante e mais dramática, tá? 76, aposte também em ações mais naturais, né? Então, por exemplo, vai fotografar um atleta, uma ação acontecendo, cara, ao invés de capturar só aquele movimento, faça só aquele movimento. Não, peça para ele fazer um movimento contínuo, para que ele faça, por exemplo, uma linha de street de skate, para que o movimento fique mais fluido, para que você consiga pegar ações mais naturais, uma ação mais espontânea na tua fotografia, tá? 77. Capture saltos e voos. Momentos de ação com saltos, esportes ou animais são sempre impactantes, ou seja, é aquele ângulo que a gente não está sempre habituado a capturar. Isso pode ser simples, vamos pensar, tá teu cachorrinho correndo em alta velocidade, cara. E aí você consegue capturar uma fotografia, cara, que ele tá com as 4 patinhas fora do chão, ele tá voando. Isso traz um drama para a fotografia, isso traz uma atenção muito interessante. Então, capte, tá? Capte os saltos, os voos, por exemplo, no skate, na bike, isso, pô, chama muita atenção, tá? 78. Brinque com contraluz, né? Brinque com contraste para criar imagens interessantes com movimentos e silhuetas. Isso é bem legal. Você mostrar o movimento de uma pessoa, de uma bailarina, somente através da silhueta dela, fica bem interessante. 79. Fotografe com uma alta taxa de quadros. Se o equipamento permitir, com um vídeo, por exemplo, né? Mesma coisa. Usa o máximo possível de slow que tua câmera tem, para que você possa, depois, numa pós-produção, de repente botar um slowzão, cara, né? Fazer um slow aí, ou um panning, para conseguir trazer mais dramaticidade ainda para tua fotografia, tá? Bora lá. Meu Deus, 79. Vamos lá, 80. Já falei um pouquinho disso de uma forma diferente, mas 80 é o seguinte: use a técnica de panning, que você acompanha o movimento do sujeito com a câmera para criar um efeito de movimento e o fundo fica borrado. A fotografia, por exemplo, de automobilismo utiliza muito isso. É o quê? O movimento de panning. Você tem uma velocidade um pouquinho baixa, que o carro passou, você acompanha aquele movimento, o carro ficou nítido, mas o fundo ficou tudo borrado. É uma técnica muito legal para ser feita, uma técnica que exige um certo treino, uma certa habilidade, mas eu tenho certeza que você consegue fazer. Fechamos 80 dicas, cara. Agora a gente vai então para a dica 81 a 90 para você conseguir fazer fotos mais
criativas. Meus brothers, eu tô com 35 minutos de vídeo, cara. Então, por favor, cara, senta o dedo no like aí, se inscreva no canal para que essa mensagem chegue para mais pessoas e para que mais pessoas possam se beneficiar do conteúdo. Vamos para a dica 81, quando o nosso objetivo é ter fotos mais criativas. Utilize a fotografia em preto e branco. Cara, olha só, não trouxe essa dica até agora, cara. A fotografia em preto e branco, cara, ou até a ausência de cor é bem interessante, porque ela pode destacar algumas texturas que passariam despercebido, cara, na fotografia colorida, tá? Dica 82. Brinque com lentes e o efeito das lentes. Então, por exemplo, uma lente tilt shift, cara, ela tem a capacidade de causar um efeito muito interessante. Se você não conhece lente tilt shift, o efeito que ela faz, dá uma pesquisada aí, você vai ver como é interessante, tá? Dica 83, capture sombras criativas. Então, às vezes não capturar o assunto, mas a sombra daquele assunto. Tem um casal se beijando, em vez de fotografar ele, todo mundo fotografaria eles. Mas você fotografa o pé deles e a continuidade da sombra está eles se beijando. Isso ajuda a construir uma narrativa visual, ajuda a contar uma história de forma muito interessante. Para fazer fotografias mais criativas também se utilize muito das longas exposições. Uma captura em movimento, uma captura por mais tempo, tem uma sensação de trazer um efeito fluido que fica muito interessante para a foto, tá? Mais uma vez, cara, uma dica que é muito interessante para você fazer fotografias mais criativas é os reflexos. Tem um amigo que é o Renan, cara, na faculdade, que a gente se formou, ele se formou com a minha esposa em fotografia, e o bicho andava sempre na maleta dele com um espelhão, cara. O Renan do nada ele tirava um espelho, assim, ó, se utilizava muito bem dos reflexos, né, de superfícies reflectivas como janelas, espelhos para criar uma composição inovadora. Então, por exemplo, de novo, cara, vou usar o exemplo do casal. Em vez de você fotografar o casal se beijando, cara, bota eles espelhado, pega o reflexo deles se beijando e o reflexo deles, sabe? Vai trazer um dinamismo interessante para você fazer uma fotografia mais criativa. Vamos lá. 86, cara. Experimente a fotografia com foco seletivo, ou seja, escolha um ponto focal e desfoque os outros. Uma outra situação, você pode de repente, ó, uma foto de família, tá? Me veio uma ideia aqui de foto de família. Você bota o pai e a mãe na frente aqui no primeiro plano, tá? E eles estão desfocados e o plano focal está lá no fundo. E lá no fundo tá os dois filhos brincando, fazendo uma careta. Se utilize disso, né? Experimente o foco seletivo para trazer uma linguagem também, um olhar diferente para a fotografia. Porque afinal de contas a gente sempre vai olhar primeiro para onde tem nitidez, para onde está focado e depois onde está desfocado. Então, travou, vamos lá. 87. Incorpore elementos surpreendentes na tua fotografia. Inclua elementos inesperados para criar uma surpresa visual. Então, algo totalmente inusitado, quebre um padrão, em vez de botar o buquê aqui organizadinho, bota o buquê de ponta cabeça, entendeu? Ou inclusive, vire o casal de ponta cabeça, bota os dois deitados no chão e bota eles numa perspectiva diferente. Isso, né, sem dúvida, surpreende quem está consumindo a fotografia para ver aquela foto de uma forma diferente, tá? Vamos lá pro 88. Eu tô perdido até já de tanta dica. Dica 88. Brinque então com as cores vibrantes, cara. Utilize cores vibrantes de objetos ao fundo para criar imagens impactantes. O amarelo com o preto, o vermelho e o azul, o rosa e o verde, né? Utilize isso para destacar quem você quer. Então, por exemplo, você tem uma parede super rosa, rosa choque, e aí os teus modelos, o casal que você está fotografando, estão vestidos de branco. Você inserir eles naquele fundo totalmente verde e ele centralizado ali no meio, ó, dando um beijinho assim no outro, pô, vai ficar muito legal. Então, se utilize de cores vibrantes para também direcionar o teu olhar. Use ainda o modo panorâmico ou vertical, cara, para capturar paisagens ou cenas com uma forma única, né? Então você pode quebrar a lógica de trazer uma fotografia mais achatada ou mais encurtada para trazer um dinamismo visual também, tá? E dica, meu Deus do céu, que canseira, vamos lá. Dica número 90. Incorpore elementos artísticos. Utilize elementos como pinturas de arte para criar um contexto criativo. Então, de novo, você pode incluir na tua fotografia não só a foto, mas você pode incluir na tua fotografia a arte nela, referências visuais, uma expressão artística de um quadro para traduzir numa foto mais criativa. Fechou? Meu Deus do céu, fechamos 90 dicas, cara. 90 dicas, 40 minutos de vídeo. Pra gente fechar, cara, a dica 91 até 100 vai ser aperfeiçoar suas fotos. Vão ser 10 dicas com o objetivo de deixar suas fotos melhores. Então a gente deu algumas dicas para vocês fotografar de forma melhor, mas agora vai ser um aperfeiçoamento fino para as fotografias. E a primeira é o seguinte, 91. Reveja
e aprenda com suas fotos. Após uma sessão, revise as fotos e analise o que ela pode melhorar. Fez um ensaio fotográfico, cara? Não vai editar correndo, não edita correndo, dá um tempo, deixa a coisa esfriar e volta para as tuas fotografias. Veja a tua sequência fotográfica de forma crítica, a entender o que você errou e o que você acertou, tá? Dica 92, edite com moderação. Essa dica aqui, sinceramente, eu acho que é a melhor de todas. Porque geralmente, quando a gente está começando, a gente tem uma tendência a exagerar na edição, a exagerar na pós-produção, e isso nunca é legal, cara. Né? Mantenha uma imagem mais natural possível. Isso, sem dúvida, vai fazer diferença. Hoje está muito na moda mudar as cores, mas eu sou dessa questão de tome cuidado. Edite com moderação. Dica 93, experimente diferentes aplicativos de edição, cara. Teste, né, aplicativos diferentes de edição no celular ou no computador, Photoshop, Lightroom. Teste, experimente realmente como cada um funciona para ver o que melhor se adequa à tua necessidade. E a edição sempre é uma evolução, cara. A fotografia que você editou há 10 anos atrás vai ser diferente da fotografia que você editaria agora há 10 anos. Isso é bem interessante, tá? Dica 94, utilize softwares de edição profissional. Se você quer ter qualidade de fato, cara, mano, é Lightroom e Photoshop. Existem outros editores também que são excelentes. Inclusive, eu aqui no canal falo sobre eles, né? Alguns específicos para tratamento de pele e tal. Mas utilize softwares de edição profissional, cara. Você tem um Lightroom, por exemplo, para o celular, que tem uma qualidade absurda, entrega um padrão de edição, um refinamento bizarro para editar suas fotos, tá? Quinto, para melhorar, organize suas fotos. Mantenha seu arquivo fotográfico organizado para facilitar o acesso e edição. Cara, esse é um ponto chave para quem está começando a fotografar. É você ter uma forma, uma organização das suas fotos, para que você possa voltar nelas daqui 5 anos, ou ainda daqui 1 ano, daqui 6 meses, e você ter uma continuidade do seu trabalho. Já pensou, cara? Você entregou um trabalho para um casal que você fez o casamento, e daqui 3 anos eles voltam atrás e perguntam, falam, cara, eu queria que você reeditasse para nós tal foto, ou queria que você refizesse para nós um álbum, encontra para nós lá, vai lá atrás e você não tem mais essas fotos, você guardou de qualquer jeito, não tem data, não tem nada. Então, organize suas fotos, mantenha tudo organizado, inclusive eu tenho um vídeo específico disso aqui também. Isso está dentro do meu curso, cara, acho que isso é uma das coisas principais para quem está fotografando, eu sempre falo disso, a importância de você organizar o seu acervo fotográfico. Eu tenho tudo que eu fotografei na minha vida organizadinho por data, tudo certinho. E dentro do meu curso eu ensino tudo isso para vocês, tá? Então vamos lá, dica 96, adapte a sua técnica ao tema. Vamos lá. 96, adapte a sua técnica ao tema. Ou seja, cada tipo de fotografia ela exige uma abordagem diferente. Retratos, paisagens, natureza, arquitetura. Então, é necessário que você se adeque, que você se adapte o teu tipo de fotografar ao tipo de técnica, ao tipo de fotografia que você quer fazer, tá? 97, aperfeiçoe a sua técnica de foto. Trabalhar para melhorar a precisão de foco, no ajuste de profundidade é fundamental. Inclusive, a profundidade de campo ela pode se traduzir num estilo fotográfico, numa forma... vou mexer no polarizador. Ela pode se traduzir numa forma que representa um estilo estético. Então, aperfeiçoe a sua técnica de foto. Hoje as câmeras têm um autofoco bizarro, absurdo. Mas, de novo, como você foca, o estilo de foco, a abertura que você usa, né, a focagem, como você trabalha, pode se traduzir numa técnica de linguagem também, para que você tenha um estilo próprio. Então, 98, pesquise técnicas avançadas. Além dessas dicas, estude mais sobre técnicas avançadas de fotografia, como composição avançada e manipulação digital. Isso aqui, cara, são dicas muito superficiais, vamos dizer assim. Então, assim, não se contente com isso, vá atrás de mais conteúdo. Aqui no canal tem muito conteúdo. E se você quiser, de fato, aprender fotografia de verdade, mano, do zero, tá? Fotografia do zero até o profissional, técnicas de venda, como se posicionar, como cobrar mais, como aumentar seu valor, cara. É por isso que eu fiz um curso. É por isso que eu peguei meus 12 anos de fotografia profissional, a minha vida inteira que foi baseada na fotografia e criei um curso para resumir para você. Eu dei durante 5 anos aula para a universidade, para fotografia, para audiovisual, para moda, para publicidade e propaganda. Então, eu compilei tudo que eu aprendi nesses anos, cara, e fiz um curso que é foto do zero até o profissional, para te dar um atalho. Então, se aperfeiçoe, busque de fato técnicas, né? Se aprofunde para que você possa melhorar cada vez mais sua fotografia. Eu acho que uma das coisas que você mais precisa estudar para melhorar sua fotografia não é necessariamente técnica, câmera, lente, mas é a composição. Isso é fundamental. E também é edição, cara. A edição é que faz a coisa brilhar. Você pode fazer uma excelente fotografia, mas se você não souber editar,
ela não vai chamar atenção. 99, meus brothers. Não acredito que eu tô chegando ao fim, cara. 99. Estude grandes fotógrafos. Quem são suas referências? Se você quer melhorar a tua fotografia, se você quer ter uma foto melhor, cara, quem são suas referências fotográficas? Me desculpe, mas você não tira tudo da tua cabeça brilhante. Quem são suas referências estéticas? Até do que você não gosta. Isso é muito importante. Busque referências. E para fechar, meus brothers, a dica número 100 desse vídeo, cara, se você não ainda curtiu, se você não se inscreveu no canal, pelo amor de Deus, cara, são 100 dicas. Eu duvido. Quer ver que alguém vai achar aqui alguém que fez esse vídeo já? Mas eu duvido que você encontre muitos vídeos nessa temática que vão entregar para você 100 dicas para melhorar a tua fotografia. Então a dica número 100 é prática constante. Pratique de forma constante. Não fique só sentado aí, vendo vídeo no YouTube, achando que a tua fotografia vai melhorar de um dia para o outro. Não é prática, meu irmão. Prática. Prática constante é o segredo para melhorar qualquer habilidade, seja fotografia, seja audiovisual. Então, pelo amor de Deus, cara, bote tudo em prática, coloque tudo que eu te ensinei aqui, ó, em prática, para que a tua fotografia melhore cada vez ainda mais. Eu sou o Maurício Guartelar e esse foi o vídeo de 100 dicas para melhorar a tua fotografia. Se você ainda não é inscrito no canal, pelo amor de Deus, se inscreva no canal, velho. Tô te pedindo com todo carinho, com toda a gentileza. Esse vídeo deu muito trabalho para ser feito. E se você quer se aprofundar de verdade, quer pegar o atalho do zero até o profissional para viver do sonho, para viver da fotografia, para ter liberdade financeira e geográfica, é só você se inscrever no meu curso aqui embaixo. Valeu? É nóis, tamo junto, até a próxima.